Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo Criptos. Hoje eu tenho um convidado aqui que é o Thiago Caveden. O Caveden é um dos meus amigos que eu sei que está há mais tempo na comunidade do Bitcoin. Inclusive, foi ele que trouxe muitas coisas, além de criptomoedas, de escola austríaca de economia, que eu gosto muito. Então, é um cara que eu respeito demais. Então, ele já está na comunidade do Bitcoin, participando em fóruns, discussões desde 2010. Então, bom, Caveden, queria que você se apresentasse aí. É uma honra estar aqui no canal, cara. Estou admirando muito tudo que você está fazendo com o canal Criptos. É muito legal. Acompanho todos os vídeos. Bacana. Queria que você se apresentasse um pouco, então, falasse para o pessoal um pouquinho a sua história, como que você se apresentasse mesmo, como que você chegou até o Bitcoin, por que há tanto tempo, o que te atraiu, né? Certo. Bom, eu sou de formação, eu sou cientista da computação, na verdade, eu já trabalhava com computação desde o ensino médio, porque eu fiz um curso técnico, certo? E quando teve aquela crise em 2008, você deve se lembrar, né? A crise monetária lá em 2008, eu ainda era um tanto quanto esquerdista na época, eu ainda não entendia muito detalhes de economia e tudo mais, e eu fiquei boiando, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, não era, tinham me explicado que aquilo não aconteceria mais, que desde 1929 tinham corrigido tudo, certo? Então, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, até encontrar a Escola Austríaca de Economia, e aí eu percebi que eram os argumentos mais lógicos, né? E virei, então, um libertário em menos de um ano, acho. Não demorou muito para eu virar libertário. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque isso tem tudo a ver com o fato de eu ter me apaixonado pelo Bitcoin logo em 2010. Era a época do Orkut ainda, certo? Eu fazia parte dessas comunidades de liberalismo na internet. E alguém postou um link do site, que era bem porquinho na época, não tinha, era bem mais pobre do que era hoje, né? E eu abri o site assim, olhei lá, peer-to-peer cryptocurrency. Não é possível, não fizeram isso. Já direto comecei a ler, já caí no paper, né, o white paper, o famoso white paper. Que ano que foi isso? E isso foi em 2010, mas 2010. o white paper foi liberado em 2008, né? Eu demorei um pouquinho para ser exposto aí. Mas Certo. assim que eu li o white paper de uma vez, uma cacetada só, assim, e aí foi paixão a primeira vez. Falei, nossa, eles conseguiram fazer uma moeda, uma moeda com controle inflacionário e peer-to-peer de fato. Então, isso juntava coisas da minha área profissional com o meu interesse por economia e liberdade, né? E não era só eu, inclusive, naquela época, se você frequentasse os fóruns, só tinha um fórum, era tudo muito rudimentar ainda, parecia, a impressão que eu tinha que 100% dos participantes tinham esse mesmo background que eu tinha, que é da área de computação e libertários. Parecia que naquele momento ainda não havia quase ninguém fora dessa intersecção aí dos dois círculos que você fizer um diagrama de Venn. Parece que todos os bitcoins estavam ali no centro, né? Então, foi graças a isso, de uma certa forma, foi graças a ter esse background profissional e esse interesse por economia que veio antes. E quando eu fui exposto ao Bitcoin, ali foi imediato. Eu quis participar, eu quis ver aquilo sendo bem sucedido. Interessante. E você falou que você... Mas libertário não é contra imposto? A sua camiseta não está falando que você é a favor de imposto? Tá. Não, calma. Deixa eu levantar aqui. Ah, tá. Agora sim. Obrigado. Agora sim. Calma. Bacana. Você permite só para você ver isso, cara. Caveden, conta... Eu acho que assim, é bem legal explicar para o pessoal, principalmente o pessoal mais novo, que está entrando agora no Bitcoin, porque hoje o pessoal fala, quero comprar Bitcoin. O pessoal vai lá, faz uma conta na Binance rapidinho, manda os documentos e tal, é fácil. Como é que era? Tá, eu quero comprar Bitcoin em 2010, 2012, e para armazenar. Como que eu faria para comprar e armazenar lá nos primórdios? Cara, no comecinho mesmo, quando eu comecei, era até mais fácil minerar. Era mais fácil minerar que comprar. Você só precisava pôr software no teu computador, no teu PC, e você já minerava.
Eu tinha um laptop velho na época que eu não sabia por que ele sobreaquecia. Depois eu descobri que ele estava muito sujo, era só uma questão de limpeza. Eu minerei naquele laptop mesmo, só que eu tinha que deixar ele aberto e virado assim de lado, com um V assim, para ele não, para o calor escapar e ele não desligar, sabe? Em 2 semanas eu consegui minerar 2 blocos naquela época que eu acabei gastando com bobagem, assim, sabe? Na época a gente não tinha noção que ia valorizar tanto e a gente queimava os bitcoins comprando bobagens na internet só para ver funcionar, né? Eu comprei coisas assim, tipo uma moeda de prata, paguei 300 bitcoins. 300 bitcoins numa moeda de prata. Olha só. Assim, né? É quase aquela história não, da pizza, né? Isso. Eu cheguei um pouco depois daquele lance da pizza, mas é a mesma história, né? Não valia nada, ninguém previa que ia valorizar tanto, né? Bom, você podia ter uma ideia, assim, que aquilo tinha futuro, mas você não imaginava que ia ser aquele sopetão que foi. Então, a gente não se preocupava tanto em investir, vamos dizer assim. Era mais uma curiosidade, né? Então, era fácil minerar, mas não demorou muito para começar a ficar difícil com o meu computadorzinho velho lá. Tá. Demorou muito para a galera já começou, a dificuldade foi subindo, e aí eu fui buscando formas, ok, como se eu quiser ter mais coisas que eu posso fazer. Na época, o Mt. Gox, famigerado Mt. Gox, lembra? Ele estava começando ainda, ele era muito iniciante, o dono não era aquele francês, esqueci o nome dele, o francês que foi preso no Japão, esqueci, Mark Kappels, né? Mark Kappels. Esse cara ele comprou o Mt. Gox depois. Na época, o Mt. Gox pertencia a um americano, californiano, Jed McLeod, alguma coisa assim. Só fazer um paralelo, que eu acho que talvez o pessoal mais novo não conheça Mt. Gox. Mt. Gox foi a maior corretora de criptomoedas, chegou a ter, acho que mais ou menos em 2013, 70% do volume mundial, né? E depois ela veio a sofrer um hack muito grande em 2013 ou 2014 e quebrou. Isso. É verdade, sim, tem que mencionar. A Mt. Gox foi um baque bem violento, e assim, muita gente estava cantando, né? Não era para ter só um exchange, né? Mas enfim. E eles aceitavam PayPal naquela época. Então eu cheguei a usar isso, a PayPal, e consegui algumas bitcoins, só que, óbvio, isso não durou muito, assim, que os estelionatários, os golpistas perceberam que é muito fácil dar golpe com PayPal. Se você se você usa um dinheiro que é fácil fazer ele voltar com o PayPal para comprar um dinheiro que não tem volta uma vez enviado, você percebeu o problema aí, né? Os caras compravam o PayPal, davam um chargeback e o dono da exchange ficou a ver navios. Entendi. Mas, enfim, tinha o Mt. Gox nos seus primórdios. Já existia um site estilo Local Bitcoins, mas era bem simplesinho. Local Bitcoin no sentido assim que você se agendava com outras pessoas para trocar via PayPal, via outras formas, né? Era bem simplesinho. O logo parece que ele, sabe, parece que foi uma criança que fez no Paint, assim, é um negócio bem pobrezinho. E tinha também na Europa, eu morava na Europa na ocasião, tinha um site onde você fazia uma transferência bancária, eles te enviavam os bitcoins. Era só esses 3 métodos que eu lembro no começo, para você comprar e vender. E não existiam outras criptos, não existia toda essa interação com o mercado bancário que tem hoje, era bem menor mesmo, bem menor. E se você comprasse, por exemplo, lá atrás, na compra da Mt. Gox, se você não quisesse armazenar com eles, até porque se mostrou uma péssima ideia quem deixou com eles, como você fazia para armazenar? Porque hoje, se você entrar no meu site, crypto.com.br, e procurar lá como armazenar criptomoeda, vai ter corretora, Ledger Nano S, carteira mobile, um monte de coisa. Nessa época, existia Ledger Nano S? A única carteira que existia na ocasião era o próprio Node do Satoshi. O Satoshi, quando ele codificou o Node do Bitcoin, ele fez junto tudo num software só, era a carteira, a única que existia, e o único Node do Bitcoin que existia, que é o Bitcoin Core, que está aí até hoje, só que hoje acho que quase ninguém mais usa o Bitcoin Core como carteira, né? Ele é mais um Node apenas. Hoje tem N opções de carteiras muito melhores aí no celular, mas na época não tinha, né? Você tocava no wallet.dat e cabia você proteger isso aí. E por muito tempo foi assim, viu? Eu lembro que teve até uma vez que um repórter da InfoExame, ele me achou nos fóruns e ele me chamou para conversar
Fez uma entrevista super longa, mas a única parte da entrevista que ele colocou lá na Efesame, da entrevista que ele fez comigo, foi justamente eu falando que, olha, no estágio atual, eu não recomendaria Bitcoin para pessoas muito leigas, Entendi. porque é difícil proteger. E, de fato, era. Eu tive que fazer todo um cambalacho lá para poder ter as minhas chaves offline, para não correr risco de ser hackeado, etc. Uma pessoa que não tem muita familiaridade com computação, ela estaria correndo risco de ser hackeada. Já estavam começando a aparecer os hackers, os primeiros vírus que roubavam Bitcoin nessa época da entrevista com o Exame, né? Com a Infesame. Não era Infesame, perdão. Não é Infesame. Infesame é de investimentos, era uma de Infomoney. informática. Infomoney, será? Não, de informática. Era uma revista de informática. Eu vou ter que buscar. Tá. Talvez esteja Depois a confuso gente qual era a busca. revista. Mas, enfim. E era isso, eu achava meio perigoso para quem não fosse da área, porque não tinha mesmo essas carteiras hardware, mas já se falava, já se discutia em como fazer uma. Demorou um tempo até aparecer a primeira, que foi aquela Trezor. Demorou uns anos. A primeira foi a Trezor, então. Pensei que era a Ledger. A primeira hardware foi a Trezor, sim. A essa altura já existia no celular, já existiam outras alternativas, mas a primeira carteira hardware, já existia aquele site do Paper Wallet, né? Mas a primeira que eu me lembro foi a Trezor. Entendi. Uma coisa que eu acho interessante também você falar, lá com esse pessoal aí que começou, né, na comunidade lá atrás, 2010, 11, 12, como que era o tipo de conversa de vocês? Vocês ficavam falando to the moon, HODL, ouro digital, era essa? Um pouquinho para aparecer. Assim, quando tinha a primeira bolha, vamos chamar assim, ou a primeira euforia, foi lá em 2011. E foi, na minha opinião, o gatilho dela foi o Silk Road. Acho que você já deve ter ouvido falar do Silk Road, não sei se você já vou fazer um vídeo a respeito, mas o Silk Road foi bem importante, porque ele foi um divisor de águas, na minha opinião, em termos da visibilidade que o Bitcoin tinha. Né? Explica rapidamente o que foi o Silk Road aí para os nossos ouvintes. Sim, explico sim. O Silk Road foi o primeiro site na internet que criou um mercado tipo eBay de entorpecentes. Qualquer pessoa podia ir lá e vender entorpecentes ou comprar entorpecentes nesse site, e o dinheiro utilizado para negociar era o Bitcoin sempre. E esses são chamados Darknet Markets, né? Só foi possível fazer o Silk Road juntando a tecnologia Tor, que já existia, certo? Permite fazer esses sites que são muito difíceis de se localizar fisicamente, e o Bitcoin, que permitia o pagamento com alto grau de privacidade, que não pode ser censurado, etc. Até então não existia, embora já existisse o Tor, você ia fazer Tor com um cartão de crédito para comprar maconha, não ia dar muito certo. O cartão de crédito ia rastrear o site rapidinho, e a conta bancária ia pegar os caras. Assim que teve o BTC, já começou a ter essas ideias, e em 2011 essa ideia foi concretizada. Nasceu o Silk Road. Não demorou muito, isso aí chegou na mídia grande, né? E foi um tremendo bafafá. Teve até senador americano falando: a gente tem que fechar isso, não sei o quê. Como era de se esperar, né? E esse bafafá chamou muita atenção. E depois o Silk Road teve, então, a primeira bolha, porque atraiu bastante gente. Começou a mudar um pouco o estilo de pessoas, já tinha. Até então, a maioria das pessoas era aquilo que eu te falo, pessoas da área de computação e libertários, né, austro-libertários. A partir daí começa a vir outras pessoas que talvez não entendessem tanto de computação, mas por estar vendo aquele exemplo acontecendo, começaram a acreditar na tecnologia e etc, né? E daí, então, tinha, assim, no começo tinha essa euforia da galera, assim, de, eu não sei quando começou o To The Moon e todos esses, o Road, eu não lembro exatamente a data desses posts, mas não demorou muito, acho que em 2013, talvez, já estava essa euforia. Só que antes, né, um discurso que não tinha tanto era esse de store value que você vê hoje. Na época, todo mundo queria ver o Bitcoin se tornando a moeda referência que todo mundo poderia usar como uma moeda de fato, certo? Não só como uma maneira de se proteger da inflação, mas como moeda de fato para aniquilar de uma vez por todas as moedas fiat, né? Esse era o sonho no comecinho, era isso que eu vi, isso que eu senti naquele começo, isso
essa ideia que me envolveu, e eu acho que essa era a ideia da maioria dos participantes no começo. Essa ideia foi mudando pouco a pouco, né, como a gente vê aí pela história do projeto. Mas era isso, assim. Entendi. Essa era a maneira de pensar da turma, eu acho. Então, começou lá atrás, 8, 9, 10, até 2013, ele era mais moeda, usar para comércio mesmo. Depois disso, e foi mudando para um discurso de ouro digital. Isso, é difícil dar uma data para você, viu? Mais ou menos, né? Já em 2012, já começou alguns exemplos assim. Por exemplo, lembra do Satoshi Dice? Você chegou a conhecer isso daí? Satoshi Dice foi uma Só de nome. plataforma de apostas que criaram usando a blockchain. Você enviava uma transação e rapidinho o site calculava uma probabilidade e você ganhava dinheiro ou perdia dinheiro. Era muito instantâneo, era bem legal, um monte de gente gostou, e isso aí gerou um monte de transações na rede. E daí, nessa época, já começou esse papo de querer reduzir a quantidade de transações, de querer, sabe, é o papo que tem até hoje aí de quando não é para você comprar cafezinho, etc. Esse discurso não existia antes. Se você vê os e-mails do Satoshi, e dos primeiros desenvolvedores a trabalhar com eles, por exemplo, o Gavin Anderson, o Mike Hearn, o próprio Jeff Garzik, que fez um patch, ele tentou fazer um patch para subir o tal do limite de 1 MB, mas óbvio que não ia dar certo, o patch dele foi muito simplista, né? Mas, enfim, sim, então no começo eu diria que esse discurso não era o prevalecente, ele foi mudando à medida que pessoas descrentes na capacidade da tecnologia começaram a chegar no projeto. Em 2013 já tinha até videozinho, assim, uma campanha para vamos impedir o Bitcoin de crescer demais, porque senão ele não vai aguentar. E esse discurso acabou vencendo aí, como a gente sabe, né? Teve a Guerra Civil de 2017, vamos dizer assim, e esse discurso acabou vencendo. O Bitcoin hoje não é mais uma moeda, na minha opinião. Ele não busca mais esse objetivo, infelizmente. Entendi. E muito desse discurso aí, queria que se você pudesse dar um resumo aí. O pessoal antes era a favor de aumentar os blocos para aumentar a capacidade da rede, depois isso mudou. Não, com certeza. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje o Bitcoin, desde 2010, ele tem um limite na quantidade de dados que um bloco da blockchain pode ter, ali 1 MB, certo? Quando esse limite foi instalado pelo Satoshi, ele foi instalado para proteger contra um tipo de ataque que a rede era vulnerável naquela época, que era uma rede muito amadora, certo? Para você ter uma ideia, esse limite, ele era algo em torno de 2.000 vezes maior do que a média do tamanho dos blocos na época. Então, o Satoshi estava limitando um limite que estava muito acima do que era praticado. Uhum. Por que ele estava pondo esse limite lá em cima? Para evitar um ataque de negação de serviço, que se diz, né? Quando alguém começasse a gerar blocos gigantescos só para estragar a rede. Naquela época, a rede não estaria vulnerável a esse tipo de coisa, porque ela era muito amadora mesmo. Então, ele colocou esse limite, mas lá para cima, a intenção nunca foi que esse limite virasse uma regra econômica do sistema. Ele era só uma proteção contra alguns tipos de ataque cibernético, assim, informática. Só que não deixaram esse limite ir embora. E hoje, os blocos estão batendo nesse limite o tempo todo, né? E esse limite hoje se tornou um parâmetro econômico. Ao limitar a quantidade de espaço transacional, você cria uma escassez de espaço transacional, então, para você disputar esse espaço transacional com a tua transação, você tem que pagar mais caro, por isso as taxas de transação do Bitcoin hoje são tão elevadas, né? Na época, era grátis. A maioria das transações que eu fiz naquela época, quase todas, eu nunca paguei taxa nenhuma. E hoje, não pagava taxa nenhuma. Não tinha taxa. O próprio Satoshi falou, seria bom se a gente sempre reservasse um espaço para transações grátis. Ele falou isso. Então, assim, a intenção nunca foi limitar a capacidade do sistema, na época. Hoje, a intenção é deliberadamente essa, limitar a capacidade do sistema, porque se acredita, e eu acho que isso é um equívoco, eu acho que isso é um erro, mas acredita-se que se o sistema não tiver esse limite, ele vai colapsar, ele vai virar um sistema centralizado, etc. Isso aí tem muita discussão na internet, muito pano para manga, mas é fato que
os proponentes dessa ideia venceram, vamos dizer assim, e hoje o Bitcoin não serve mais para transações, assim, não na blockchain, pelo menos. E eu não sou muito crente, eu não boto muita fé nas soluções L2, né, nível 2 que eles estão querendo colocar para a plataforma. Existe até, na minha opinião, depois que você pode dar a sua opinião, eu acho que tem até um pouco de conflito de interesse, porque, pelo que eu já estudei, né, é muita coisa que você já me falou, toda essa discussão acabou gerando aqueles 2017, onde foi criado o Bitcoin Cash e o Bitcoin BTC, né? O Bitcoin Cash aumentou o tamanho dos blocos e hoje consegue ainda ter transações bem baratas e chega a ter mais transações diárias que o próprio Bitcoin, BTC. E o pessoal que acabou dominando o desenvolvimento do Bitcoin, e ele é relativamente centralizado, foi a Blockstream, que é a mesma empresa que está por trás de desenvolver segunda camada Lightning Network. Então, para mim, tem um certo conflito de interesse que eu não vejo ninguém preocupado com isso. É uma coisa que me esquecida no mercado. Não sei qual é a sua opinião disso. É muito delicado fazer afirmações, porque certeza a gente nunca vai ter, né? Mas sim, Suspeitas, né? há um conflito de interesses, claro, sim. Vários dos desenvolvedores que chegaram depois do Silk Road foram recrutados, formaram essa empresa, né? Nem foram recrutados, foram diretores, fundadores da Blockstream. E essa Blockstream recebeu, acho que foi uma bolada de 70 milhões de investimentos de seguradoras e outras empresas financeiras. Na época, nenhuma empresa do meio recebia tanto dinheiro, ainda mais de banqueiros. E eles tinham, de fato, um controle, vamos dizer assim, não oficial ou não coercivo, mas eles tinham um certo controle sobre o que era ou não o código do Bitcoin Core. E sim, há um conflito de interesse, tem muito material na internet, se alguém quiser buscar a respeito desse conflito de interesse da Blockstream. A Blockstream acabou fazendo uma fortuna, colocando uma boa parte daquele dinheiro em BTC, então eles têm rios de dinheiro e até agora eu não vi eles entregando nada de útil. Teve aquele liquid que eu não usei, não sei se está sendo usado. Eu nunca vi essa empresa entregando nada de útil, só vi os seus fundadores, na minha opinião, prejudicando o Bitcoin. Mas visto que eles estão sentados em rios de dinheiro, acho que eles não vão precisar entregar nada de útil, já tiveram muito lucro. Então, não sei o que vai dar essa Blockstream, se é que vai virar alguma coisa, mas sim, sem dúvida, dá para se dizer que houve um conflito de interesse, embora seja sempre delicado fazer esse tipo de afirmações, claro, porque certeza absoluta a gente nunca vai ter. Sim, mas é legal ver a opinião de alguém que está há tanto tempo no Bitcoin, né? Porque todo o pessoal que defende a Blockstream que eu vejo é o pessoal que entrou em 2015, 2017, 2018. Eu não vejo quase ninguém questionando, então é interessante ver essa visão. É lógico que a gente não tem certeza. Uma coisa que é importante dizer também é que, assim, o Bitcoin, por mais que eles tenham influenciado ou que tenha conflito de interesse ou não, o Bitcoin é descentralizado, ninguém forçou ninguém. Não foi um governo que apontou uma arma na cabeça de alguém e falou, você vai ter que usar, o bloco vai ter assim. Pelo bem ou pelo mal, as pessoas foram convencidas por isso, né? Então, não é igual dizer que é um governo coercivo violento, né? Mas eles podem ter usado algumas táticas aí para proteger o negócio deles, né? Teve. Tenho certeza. Nossa, né? Em 2017, o que teve de sacanagem, assim, de manipulação de informação, hacker de contas, um dos fundadores, inclusive, da Blockstream, aquele Gregory Maxwell, foi pego com a mão da botija hackeando um monte de contas do Reddit para fazer manipulação de informação. Robôs, esses robôs que hoje a gente vê nas eleições, né? Uhum. Tanto PT como com Bolsonaro, tem seus exércitos de robôs aí, isso aí, tipo, a galera do Bitcoin já conhecia muito antes da eleição do Bolsonaro, isso aí já precede Trump e Bolsonaro no mundo do Bitcoin, já tinha esse tipo de manipulação bem de longe. Você tem razão, sim, que não foi nada coercivo, e eu acho que a gente pode até ir mais longe, assim, não é porque o Bitcoin falhou em ser aquilo que eu gostaria que ele fosse, que ele é algo prejudicial, muito pelo contrário, ele é algo benéfico à humanidade, não é algo que discutir. No mínimo, ele está permitindo muita gente proteger seu patrimônio da inflação exacerbada que os governos criam.
Então, no mínimo, ele está ajudando nesse sentido. Aqui eu acho que ele poderia ir muito mais longe. Eu tô acompanhando essas notícias de El Salvador e eu estou bem curioso para saber como, não sei se você viu que Sim. o presidente de El Salvador fez uma coisa nada libertária que parece que ele vai obrigar os comerciantes lá a aceitarem Bitcoin. Isso não é nada legal, mas eu estou curioso para ver quais vão ser as consequências práticas disso. Um vendedor de raspadinha na praia vai ter que conectar no Node LN ou como que vai funcionar isso aí? Eu estou muito curioso para ver como que o Bitcoin vai cumprir esse propósito de moeda lá em El Salvador. Vamos ficar atentos para ver como isso vai ser. Sim. Torcendo para que funcione bem, mas estou meio cético. Estou achando que o que vai acontecer é que bancos vão dominar o cenário e todas as transações vão ser entre bancos, não na blockchain. E daí você volta ao mesmo problema que o ouro sofreu no passado, né? Por que que o ouro deixou de ser uma moeda? Porque o ouro é péssimo para se transacionar. É difícil de você lidar, de proteger, de você enviar de um lugar para o outro. Então começaram a surgir os bancos, e daí a história a gente conhece, né? Os bancos começaram a praticar reserva fracionária, aí surgiu o Banco Central para proteger os bancos da quebra, o Banco Central eventualmente conseguiu desvincular sua moeda do ouro. Eu acho que o Bitcoin corre esse risco. Vai demorar anos se acontecer, mas ele corre esse risco, porque artificialmente nós colocamos, nós não, né? Algumas pessoas colocaram no Bitcoin a mesma vulnerabilidade que o ouro tem por natureza, que é não ser um bom meio de transação, um bom meio de troca. O ouro não é um bom meio de troca, assim, fisicamente falando, certo? Sim. Tem certas limitações por natureza, né? É uma coisa física, né? Inseriram no Bitcoin esse mesmo tipo de limitação. Vamos ver como vai ser isso aí. Eu também acho que a gente precisa ver com essas Layer 2, com essas camadas 2, se elas não vão acabar virando uma espécie de bancos, onde até elas poderiam ser facilmente confiscáveis, em última instância. Perderia o propósito, né, Fernanda? Perderia o propósito. Mas, bom, via de regra, aquilo que a gente estava falando, ainda é algo positivo que tudo esteja acontecendo. Não tô querendo, eu acho que eu estou soando muito negativo. Deixa eu deixar bem claro que eu estou feliz com tudo que está acontecendo no mundo cripto. Eu acho que tem muito espaço para muita gente se proteger dos abusos governamentais com as criptos. É que eu acho que poderia ir mais longe, mas, enfim, não estou dizendo que é algo prejudicial, muito pelo contrário. Legal, isso era outra coisa que eu ia te perguntar. Quando a gente fala em mais longe, smart contracts, o que todo mundo está falando é DeFi, finanças descentralizadas. Por que não tem no Bitcoin? O que tem de opção aí das DeFi? E por que não tem no Bitcoin? É uma pergunta. Justamente porque não queriam que o Bitcoin fosse usado para muita coisa. Quando o Vitalik estava querendo fazer, estava discutindo sobre o Ethereum, eu confesso que eu não acompanho muito de perto, mas eu lembro que estava rolando aquela mesma discussão sobre... no Bitcoin existe um negócio chamado Opaque Return, que é um operador do script, que é usado só para colocar dados aleatórios, dados arbitrários, certo? Você quer colocar dados numa transação que não são só o remetente, o destinatário e o valor, você usa esse método de Opaque Return, que já era bastante limitado no começo, e estavam querendo limitar ainda mais. E o Vitalik, percebendo essas discussões, percebendo como o desenvolvimento do Bitcoin Core estava caminhando para algo que não tolera o uso de dados na blockchain, ele resolveu criar o seu Ethereum à parte para toda essa questão de DeFi, etc., que era ideias que ele já tinha desde antes. Será que ele conseguiria ter criado no Bitcoin, em cima do Bitcoin? É uma grande pergunta. Hoje, no Bitcoin Cash, tem gente querendo, e já estão criando o Bitcoin Cash DeFi, etc. O Bitcoin Cash tem uma arquitetura muito similar ao Bitcoin. Se eles conseguem, será que o Vitalik não teria conseguido fazer o Ethereum em cima do Bitcoin? Uhum. Talvez, é uma especulação, mas talvez. Sim. Se houvesse essa abertura, uma abertura para um uso mais intenso da blockchain, muito provavelmente isso teria dado certo. Ou não sei, mas eu acho que sim. Teria sido bem legal. Aí você teria uma moeda única e não todo esse... No começo, até antes do limite bater no tal do megabyte, o limite transacional estourar, o Bitcoin tinha uma dominância de mercado de mais de 90%, 95%. Foi só depois que a galera viu que não vão mesmo aumentar esse tal limite, não vão deixar o Bitcoin crescer, e começou a dar os engarrafamentos, os congestionamentos na rede, e as transações começaram a subir. Foi só aí,
você olha o gráfico da dominância do BTC, ele caindo. Uhum. Foi só depois disso. Será que ele não teria se mantido lá em cima até hoje, se, por exemplo, tivessem perdido o Ethereum, rodar em cima do Bitcoin ou alguma coisa assim? Seria muito interessante no mínimo. Né? Interessante, eu concordo totalmente. Quando eu li a primeira vez o white paper do Ethereum, eu achei bem curioso, porque metade do white paper é o Vitalik, né, o white paper que o Vitalik escreveu. Metade do white paper é ele mostrando por que o Bitcoin funciona. Da metade para o final, é ele explicando como colocar smart contracts, incomplete, aquelas coisas que permitem, né, você ter a programabilidade. Então, assim, é muito claro, né, o Vitalik nunca escondeu que a base foi o Bitcoin, né, tanto que a própria mineração, né, a forma de atingir consenso, ele tudo pegou do Bitcoin, né, isso mostra como, né, o que o Satoshi Nakamoto fez foi realmente revolucionário. Sem dúvida. E queria que você comentasse também que tem uma nova plataforma, né? KVD, você é o cara que pega as plataformas lá no nível técnico primeiro, isso que eu acho legal. Você viu o Bitcoin, viu o Ethereum, o Avalanche, que eu falo bastante aqui no canal, é um projeto blockchain novo, que foi lançado ano passado, só que o paper, o protocolo de consenso, foi lançado em 2018. E eu lembro que você mostrou para mim em final de 2018, começo de 2019, falou, olha só que legal para pagamento, dá para colocar no Bitcoin Cash para ter confirmação instantânea, né, do Avalanche, né? Queria que você comentasse como que você ouviu falar do Avalanche a primeira vez e o que você acha que o Avalanche consegue trazer de melhorias aí para o mercado de criptos? Eu ouvi falar da Avalanche acompanhando pessoas no Twitter, basicamente acompanhando pessoas que eu considerava uma referência do meio, em particular o Emir, não lembro o nome completo dele, é um nome complicado, Emir, não sei Emin Gunsair? Deve ser ele. Eu não sei ele é o fundador da Avalanche. É um dos fundadores, e ele já postava a respeito, ele ficou bem conhecido porque ele fez aquele paper do Selfish Mining, ele fez aquela proposta, se eu não me engano, ele está por trás daquela proposta melhor do Bitcoin NG, foi bem interessante. Então, eu já acompanhava esse cara e outros, né? E quando eles postaram a respeito, eu achei super poderoso, super interessante. Na época ainda, o Bitcoin Cash estava na briga, vamos dizer assim, então havia uma certa turma do Bitcoin Cash que queria inserir esse protocolo de consenso no Bitcoin Cash como uma camada em cima da blockchain para ter essas confirmações instantâneas. Não deu certo, mas a Valabs foi e criou uma blockchain ainda bem mais poderosa que a do Bitcoin Cash, que funciona usando esse sistema de consenso, que tem resolução em segundos de uma transação e junto nisso já tacar uma máquina virtual do Ethereum para poder importar todos os smart contracts do Ethereum, já estão colocando aquele negócio de fragmentação de blockchains, que é um dos planos de escalonamento mais avançados que tem, o próprio Vitalik faz tempo que fala nisso para... O pruning? Você está falando do pruning? Oi? Não pruning não, é sharding. De uma certa forma, os subnets do Avalanche, né, permite você desafogar cada rede à parte, etc. Não deixa de ser uma forma de sharding. É bem interessante. Enfim, o Avalanche tem muito potencial técnico, são pessoas muito competentes atrás, ainda é muito novo, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o foco deles. Eu gostaria muito de ver eles tendo um foco monetário, não sei se vai acontecer, mas eu gostaria muito de ver, porque foi isso que me trouxe para o mundo das criptos, né, a questão monetária. Eu acho que é um dos piores problemas políticos hoje no mundo desenvolvido é a questão monetária, do monopólio da moeda, né? E seria muito legal ver o Avalanche resolvendo isso aí, quem sabe flipando todo mundo, como eles usam no jargão aí, né? As criptos, né? Vamos ver. Eu tenho acompanhado bastante o projeto do Avalanche, mas foi assim, começou com você me mostrou o paper em 2019 e você me mostrou um Twitter do Gabriel Cardone em mais de 2020 falando da Valabs, né? Então, assim, você pegou a cordinha e eu saí puxando, né? Depois
E eu vejo eles falarem muito. Você já é como chama, o embaixador do Avalanche no Brasil? É, quase, Não oficial, né? Mas eu tenho bastante coisa escrita já. O próprio Emin Gunsirer, ele fala muito que o objetivo deles é digitalizar todos os ativos financeiros, sejam ações, imobiliário, tudo que é ativo financeiro que é difícil transacionar hoje. Ele fala muito que ele queria comprar tipo Tesouro Direto, né? Ele queria comprar o bonde, né, do Tesouro da Rússia em 2000 e ele não conseguia. Ele simplesmente não dava para comprar isso nos Estados Unidos. Então, ele é uma coisa... Seria lindo isso, vamos ver. Ele quer Seria digitalizar... lindo, imagina o nível de liberdade, Pravato, que isso daria para todos os investidores do mundo, assim, seria finalmente a gente teria uma globalização do mercado financeiro, que hoje ainda é por fronteira. É difícil você investir em qualquer país que não seja onde você já tem conta bancária e todo aquele rolo. Isso seria lindo de ver acontecendo. Eu espero que eles consigam mesmo. Esse ele disse que é o foco maior, que eles falam, né? Unlock $1 quadrillion, que é tipo de travar, né? Porque se você somar tudo que é dívida governamental, opções, ações, mercado imobiliário, dá perto dos $4 trilhões mesmo, né? Derivativos, tudo. Então, e hoje isso é de difícil acesso. Você acessa só o que está no seu país, o país não tem acesso, né? Aqui no Brasil é difícil. Eles querem destravar esse... então, a Avalanche seria a camada, né? A blockchain queria destravar tudo isso. E, inclusive com subnets. A subnets, ela pode ser privada. Então, se ele quiser usar a blockchain do Avalanche, ele usa, que é a permission, sem permissão. Se eles quiserem construir uma com permissão, também pode, ela é bem flexível, né? Só que eu acho assim, apesar de eles ter esse foco, se você olhar a maneira como foi feito o Avalanche, ele pode ser usado como Bitcoin, porque ele também tem um máximo número de emissão, que eu vi, apesar de o foco ser destravar o mercado financeiro, eu não vejo por que eles não poderiam também ser usado como sistema monetário, porque, de certa maneira, tem muita coisa similar ao Bitcoin, né? Mas, enfim, eu acho, de certa maneira, legal projetos diferentes abordando coisas diferentes, né? E tudo isso tem um potencial muito grande, né? Porque você pegar, né, quer destravar $1 quadrilhão de mercado, quer mudar o sistema monetário, contratos inteligentes, é uma coisa muito doida, tipo, é muito grande, né? Não, eu torço para que eles consigam, realmente. Seria fantástico. Eu diria que eles são até, no fundo monetário, eles têm potencial para serem até melhores que o Bitcoin. A finalidade é quase instantânea, a inflação eu acho que é até mais restrita, bom, é igual, tem um limite máximo, tem muitas vantagens aí, né? Sim, com certeza. E, em vez de usar Lightning Network, pode colocar o Bitcoin numa subnet do Avalanche, e aí fica tudo on-chain. Mesmo que se você não queira usar o Avalanche como sistema monetário, você usa o Bitcoin como sistema monetário num sistema on-chain. Também é interessante. Sem dúvida, é melhor que confiar todos os Bitcoins na custódia de alguém, né? É melhor que Layer 2, né? Layer 2. Eu também acho. Bom, Caveden, muito obrigado aí por compartilhar seus conhecimentos. É difícil achar alguém que está tanto tempo acompanhando esse mercado aí, enxergando esse potencial. Sua visão é incrível. Grande prazer te ter aqui. Espero marcar outras também. A honra foi minha. É um grande prazer estar aqui no teu canal. Beleza. Gostando muito de tudo que você está fazendo. Parabéns. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Sucesso. Obrigado, Caveden. Tchau, tchau.